Continuando então o primeiro vídeo que eu gravei, a gente agora vai entrar no módulo 5, na página 190. A gente vai falar das múltiplas experiências que vários povos passaram em toda a nossa linha histórica. A gente já viu pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Então todo esse processo, a gente está no processo evolutivo. Então a gente vai primeiro entender que a crença religiosa, ela se tornou uma experiência universal. Até para quando eles começaram a domesticar humanos, quando eles começaram a criar tribos e viver em conjunto de uma forma sedentária, eles começaram a pegar símbolos religiosos e a adorar até como uma forma de explicar as coisas que aconteciam. Então, quando o sol nasce, quando o sol se põe, aparece a lua, tem as estrelas. Então, a primeira forma de adoração e forma de culto é o politeísmo. Adoração a vários deuses. Então tinha o deus do céu, o deus do sol, o deus da água. Então para cada elemento da natureza foi criado um deus. E o politeísmo ele se fortaleceu muito no Egito, por exemplo. Eles tinham várias adorações, vários deuses, e os deuses eram metade homens, metade animais, por causa dessa relação com a natureza. Essa forma de vida, de explicação em relação a todos os conceitos da organização das tribos, a religião também é um fator que entra muito forte dentro desse conceito. Então a primeira forma que aparece é o politeísmo. A segunda forma é o monoteísmo, a adoração a um Deus. E aí até hoje a gente tem religiões politeístas, no Brasil com menor escala, e religiões monoteístas. Tá? Então, por exemplo, uma religião politeísta, o candomblé, é uma tradição africana que vem para o Brasil, sofre uma diferença por contato com outras religiões, porém ainda ele se torna politeísta. Por quê? São vários deuses, que o nome para eles é orixás, e cada um representa um chefe da natureza, e eles adoram esses deuses. Tá? O monoteísmo, no Brasil existem mais religiões monoteístas. O cristianismo é dividido entre os católicos, evangélicos, nós temos o espiritismo, nós temos a religião que é fundada no Brasil, a única religião que tem base brasileira, que é a Umbanda, e dentre outras que a gente tem aqui no Brasil, tá? Que eu me lembro agora. Então, o monoteísmo ele aparece bem depois do processo politeísta. O processo politeísta é o processo inicial para fazer com que as pessoas comecem a ter uma forma de adoração e tem a explicação não científica, mas uma explicação sobrenatural em relação aos conceitos de natureza. Por que o sol e a lua não se encontram no mesmo momento? Por que chove? Por que venta? Então, para cada elemento da natureza, eles criaram uma força ou um deus. O monoteísmo não. Ele se fortalece muito mais em Roma, e dali há uma disseminação, principalmente com o catolicismo. Tá? E aí a gente começa a entender que em relação a essas questões religiosas, o que a apostila ela quer trazer? A questão do respeito. Né? Não é porque um adora vários deuses e outro adora um que eles são diferentes. Porque dentro do conceito científico, tanto da história quanto da biologia, dentro de outras disciplinas também, a religião ela foi criada para explicação. Hoje, ela tem outras finalidades, mas lá no momento de criação, de surgimento, é para que outras coisas possam ser explicadas. Dentro desse espaço, em relação à criação da religião, o surgimento da religião, as cidades começam a viver um pouco melhor. Elas começam a ter uma outra forma de viver. Elas começam a se organizar. Elas começam a ter líderes, tanto políticos quanto religiosos. Isso faz com que as pessoas comecem a se entender para viver em sociedade. Lembrando que lá atrás, na pré-história, eles eram nômades. Ficavam de um lado para o outro, consumiam, não tinha adoração a nada. Inclusive, quando o fogo surgiu, eles ficaram muito assustados, porque eles não conheciam. Então, o politeísmo ele começa a ajudar até nessa concepção em relação a por que aconteceu isso. Como a gente faz para domar esse fogo, para controlar esse fogo. Então a gente começa a ver que as cidades, elas começam a ganhar espaços.
elas começam a se organizar. E as primeiras cidades, elas começam a se organizar próximos aos rios. Por quê? Agora eles cultivavam, eles plantavam, eles colhiam. E a água era fundamental. O Egito, por exemplo, é uma das cidades mais antigas em relação a esse processo de ter organização, tanto social quanto política e religiosa. Ele se estabelece próximo ao Rio Nilo. E aí eles usam a água do Rio Nilo para beber, para tomar banho, para regar, para cozinhar alguma coisa, até porque agora eles já sabiam como eles faziam o fogo. E isso começou a facilitar muito a vida das pessoas. E a religião também, tanto a politeísta quanto a monoteísta, ela ajudou na forma de governo a forçar um convencimento. Quando se força um convencimento não faz isso que Deus pode te punir. Ou o faraó, ele está ali, todo mundo tem que aceitar porque ele é uma escolha dos deuses. Então começa a convencer as pessoas a respeitar muitas coisas que elas não concordavam. Inclusive serem perseguidas, ou até ter que dar alguma oferta, algum dinheiro para o faraó. Então ninguém podia contestar o faraó lá no Egito, porque deuses no céu e o faraó na terra. O faraó era um representante dos deuses, era uma escolha divina. Então ninguém queria bater de frente com o faraó, porque as pessoas adoravam e cultuavam os deuses que supostamente teriam escolhido aquele faraó. Então, essa nova forma de poder utilizava tanto a religião quanto a política. E aí a gente começa a ter uma noção dentro dessa concepção que tudo aquilo que tinha era do faraó. Então era uma forma de convencer também as pessoas a trabalharem, muitas vezes até de graça, ou por muito pouco dinheiro. Então a gente começa a ver que a religião ela foi criada para a explicação de vários acontecimentos naturais, mas também ela foi colocada para um controle dessa nova sociedade que estava se organizando, que eram as primeiras cidades, as primeiras formas de governo. Então esse convencimento ficou muito mais fácil de ser passado, ficou muito mais fácil de ser transmitido. Porque as pessoas obedeciam porque não era um homem, era um semideus que estava na terra. Por quê? Porque ele foi escolhido pelos deuses. E como as pessoas adoravam ele, os deuses, automaticamente acabavam adorando ao faraó. O Egito ele começa muito pequeno, numa forma de organização muito pequena, e ela depois começa a crescer muito. O Egito começa a se propagar por vários espaços. E aí a gente depois tem, na segunda apostila, a relação do faraó com os povos monoteístas que não acreditavam na concepção de Deus e sim de Deus. Esses povos monoteístas começaram a ser escravizados, mas isso lá na frente, tá? Porque primeiro, a primeira religião que aparece é a forma de adoração monoteísta, politeísta. Depois, outros povos vão surgindo, vão acreditando apenas em um Deus. Jeová, Javé, Deus. E aí temos vários nomes também, mediante as várias concepções de religião, tá? Só que isso a gente vai ver só na segunda apostila, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham assistido esse vídeo. Eu vou deixar as atividades tanto do módulo 4 quanto do módulo 5 para vocês estarem fazendo. Depois eu vou corrigir a atividade de vocês e daí a gente vai gerar uma nota, tá? Eu espero que vocês estejam dentro de casa e aproveitem esse tempo para estudar, tá? Até talvez maio, porque agora a gente vai entrar de férias, do dia 1º ao dia 31. Então, se tudo correr bem, se esse vírus conseguir ser, não digo eliminado, mas esse processo de contágio venha acabar, em maio a gente se encontra pessoalmente, tá? Bons estudos para vocês e a partir de abril, boas férias.